Amém. Sempre bom esse momento, né? O Senhor nos conduza pela boa mão, a mão maravilhosa, né? Em agosto, nós tocamos nesse assunto, no livro que eu estou lendo, do Andrew Murray, né? Não sei se é assim que pronuncia. A humildade, a beleza da santidade. Ah, naquela oportunidade, nós falamos um pouquinho daquilo que o Senhor é, o caráter do Senhor. Nós mencionamos essas coisas. Apenas um toque para trazer, refrescar a memória dos irmãos. Antes de tudo, abre comigo em Apocalipse, capítulo 1, verso 3. Diz assim, Apocalipse 1, verso 3. Apocalipse, capítulo 1, verso 3. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. A gente, no nosso caminho, a gente às vezes ouve alguma frase de um irmão e tal, e aquilo pega a gente. Há muitos anos atrás, eu vi o irmão Russell Shedd, precioso irmão, está com o Senhor, e ele falando da bem-aventurado, literalmente é muito feliz. Irmãos, você e eu somos bem-aventurados. Porque o que nos dá felicidade chama-se obrigado. Chama-se Jesus. Ele é a nossa real e verdadeira felicidade. Bem-aventurado refere-se a este muito feliz que excede circunstâncias. As circunstâncias da vida, se ele espera, ela aparece. Que tem um profundo sentimento de paz, de alegria, porque você foi abençoado com a salvação que foi, de uma vez por todas, nos dada graciosamente, mesmo em meio às aflições. Você pode desfrutar disso. Lembra das palavras de Tiago no início da sua carta? Não é tão fácil entender, não. De boas-vindas. Tem por motivo grande alegria. Eu passar por várias provações. E ele continua. Mas o assunto que o irmão nos dá é sobre humildade. Irmãos, digo com toda sinceridade, nós não somos humildes. Sabe por quê? Lá no início, isso nós temos da outra vez, lá no início, alguém se elevou e foi tratado. Então, ser humilde não significa ser fraco, mas sim um comportamento de bondade, de amabilidade, mostrando força, serenidade, amor e equilíbrio. Uma pessoa altiva, soberba, vaidosa, arrogante, que chega até mesmo desprezar as outras pessoas, irmãos, não tem lugar para esse no reino dos céus. O orgulho foi perdido quando alguém, como registra Isaías capítulo 14, ele disse, elevarei. Quando a soberba tomou conta do seu coração, ele disse no coração dele, subirei acima das estrelas de Deus, exaltarei meu trono na congregação, me assentarei na extremidade do norte. Vê lá Isaías 14, depois vocês conferem. Subirei acima das altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Pronto. Foi uma queda para o reino dos mortos, um profundo abismo, foi o que ele ganhou. Mas, insatisfeito, ele, com o seu veneno, vai até os nossos primeiros pais, e aquilo que estava no coração, olha, ele tenta consciência, Deus subornou você, você sabe o que eu estou dizendo, lá de Gênesis capítulo 3. Porque se vocês comerem desse fruto, a mesma ideia dele, sereis
semelhante a Deus. Se vocês são igual a Deus, conhecedores do bem e do mal. E o homem caiu. Portanto, irmãos, foi-se embora a humildade, a dependência de Deus, total. Mas Jesus, ao vir este mundo, ele trouxe de volta a essa terra a humildade. Estou falando de algo que eu sei que precisamos de orar nesse sentido, para que o Senhor nos faça assim, porque no ambiente onde há isto, é tranquilo, mas no ambiente onde impera arrogância, prepotência e coisa semelhante, como é esse ambiente? Você gostaria de estar lá? É melhor comer um pão simples, na simplicidade, do que um banquete no meio dos arrogantes. Portanto, queridos irmãos, que o Senhor nos ajude a considerar um pouquinho com os irmãos isso que Jesus trouxe de volta à terra. E quando você e eu fomos salvos, as marcas de Cristo de ser vistas em você e em mim. E é tão bonito quando João fala na sua primeira carta, que ainda não aconteceu o que havemos de ser, mas quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele. Que o Senhor nos ajude a realmente entendermos que há uma grande necessidade de orarmos nesse sentido e trabalharmos nesse sentido, de que o Senhor ganhe em nós essa humildade, a beleza da santidade. Vamos orar. Senhor, aqui estamos na dependência do Senhor. E tocarmos um assunto que, se o Senhor não realizar em nós, como nós podemos fazer? Mas graças a Deus o Senhor continua trabalhando em nosso favor. O Senhor não desiste de nós. Essa é a nossa esperança. E o desejo do nosso coração é que o Senhor transmita para o coração meu e de cada um dos irmãos aqui aquilo que o Senhor quer nos ensinar nessa manhã. Obrigado, porque podemos comemorar algo tão nobre, tão belo, que o Senhor realizou em nosso favor. Se de partirmos o pão e tomarmos do cálice. Que bênção para nós, Senhor. Que foi o Senhor que abriu os nossos olhos. Foi o Senhor que veio nos buscar. Foi o Senhor que fez tudo por nós. Receba, Senhor, a nossa gratidão. E agora, humildemente, pedimos ao Senhor, ajude-nos, socorre-nos nessa hora. Abre o céu para nós. Abre o nosso coração. Abre a Tua palavra. Abre, Senhor. E fala a cada um de nós. Oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmão, se lembra um texto tão conhecido, registrado em Mateus capítulo 11, verso 29? Diz o Senhor assim, diz lá, tomai sobre vós o meu jugo. E, espero vocês acharem, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E aí, para as vossas almas. Irmãos, tem muito que eu tenho ouvido e possivelmente muitos de nós já pronunciamos, estou cansado. Ah, estou cansado. Né? Esse mundo, se não tivermos cuidado, ele nos suga. E ficamos cansados. E ficamos esgotados. Há um peso daquilo. Mas está esse doce convite. Aprendei de mim. Sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para as vossas almas. Porque meu jugo é suave e meu fardo é leve, diz o Senhor. Irmãos, manso. O que é uma pessoa mansa? Uma pessoa mansa é uma pessoa gentil, uma pessoa suave, meiga. E ser gentil, irmãos, é ser nobre. Ser gentil é aquele que ele trata com delicadeza os seus sentimentos. Esse manso, como diz que ser suave, é sem aspereza.
é delicado e expressa sempre ternura. E meigo, observando ser gentil, suave e meigo, ser amoroso. Onde nós encontramos isso? Vocês lembram? Certa feita, João registra no seu capítulo 7, as autoridades, aqueles sacerdotes lá, e bem como os fariseus, mandaram os guardas e prender Jesus. E eles foram lá. E depois de um tempo voltaram e falaram, cadê? Não trouxe o homem? Você não trouxe o homem? Por que houve? Ele falou, olha, nós nunca, jamais ouvimos alguém falar como esse homem fala. Perceberam, irmãos? A gentileza, a meiguice, hein? A suavidade no falar do Senhor. Não é assim que Ele fala conosco, através do Santo Espírito. Não teve como eles trazê-lo preso. E eles foram criticados. Irmãos, você também. Por ter atitudes como o Senhor, você também vai ser criticado. Porque foi assim com o mestre, vai ser assim com os servos. Não vai ser diferente, o Senhor diz isso. Gosto muito da expressão do salmista, Salmo 45, que diz, tu és o mais formoso dos filhos dos homens. Salmo 45, 2. Tu és o mais formoso dos filhos dos homens, dos teus lábios extravasaram graça. Por isso, o teu Deus te abençoou para sempre, para sempre. Quando lemos o Evangelho de João, logo no início, capítulo 1, verso 14, a expressão que está lá, que ele é cheio de graça e de verdade. Salmo 85, que essas duas se beijaram. Irmãos queridos, podemos achar nele, como mestre, e receber dele mansidão e humildade. Então, encontraremos descanso para nossas almas. Agir com humildade é agir com simplicidade. E sempre quando vem essa palavra simplicidade, eu lembro de Paulo aconselhando aos coríntios e a nós também, de que assim como foi lá no início, 2 Coríntios capítulo 11, lá no início, Paulo receava que assim como a serpente enganou a Eva, com a sua astúcia, assim também sejam corrompidas nossas mentes e apartemos da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Eu sempre admirei quando o Senhor faz sempre comparações com criança. E nós vamos comentar isso aqui. Eu tenho orado, lembrado do Senhor, acho que não está aqui nem o Rodrigo, está lá com as crianças. O Daniel, ele desejou ser batizado. E o Rodrigo ficou na mesma situação, acho que eu tive minha, quando o Rúbia também quis ser batizado, porque Rodrigo e Raquel tinham sido batizados, ela também. E na minha cabeça está porque viram os outros. Agora repete o quadro. A Esther foi batizada, o Daniel também quer. Irmãos, esse menino fez uma oração que me quebrou. A oração dele disse, Jesus, que o dia do meu batismo chegue. Simples oração. Assim devemos ser nós. Às vezes queremos fazer um discurso, às vezes fechamos a nossa boca, não oramos, quando tem oportunidade de orar, porque ficamos preocupados. Irmãos, como eu preciso e como você precisa sermos simples. O Senhor não vai ficar admirado por suas palavras bonitas, não. Mas Ele vê o teu e o meu coração. Isso que importa. Por isso, irmãos, não perca tempo. Quando tem essa oportunidade de partir do pão, e que os irmãos aqui dão a oportunidade de você ter uma palavra de gratidão do Senhor, irmãos, não deixe para depois. Agradeça. Que presente é esse que você ganhou? A esperança para esse mundo? Onde está a nossa esperança? Sabe, irmãos, outra coisa que me chama a atenção quando fala de simplicidade e humildade, Moisés. Se Moisés fosse fazer o cálculo de que ele precisaria para poder levar aquele povo, quanto de água, quanto de pão, quanto disso, quanto daquilo, ele falou assim, não dá. Não dá. Irmãos, nós enfrentamos situações desse porte, mas é o Senhor que nos chama, é Ele que nos dá.
Se ele fosse fazer uns cálculos desse, haha, esquece. Mas Deus, que conhece corações e mente, é muito sério. Eu gosto da tradução da King James, não sei se alguém tem aí, confira comigo. Números 12, 3. Olha o que fala com respeito a Moisés. Ora, Números 12, 3. Ora, Moisés, um homem muito paciente, precisava ser mesmo. Meu irmão precisava ser mesmo. E não pare, não. E o mais humilde dos homens de sua época. Aí pode estar à frente. Semelhança com o mestre. Para levar uma turma daquela, irmã, precisa ser mesmo. Não é brincadeira. Ele tem uma oração de intercessão que eu fico preocupado. Quando Deus, depois que eles fazem aquele bezerro de ouro, vocês lembram? E aí, Moisés desce com as tábuas da lei, tá aquela coisa. E Deus agora vira, Moisés, vou começar do zero, vou começar com você. E Moisés intercede. E ele usa a expressão, o Senhor perdoe, não se risca meu nome do livro. Vocês já pensaram, irmãos? Ele intercede por aquele povo. Como tem sido o meu coração com respeito aos meus irmãos? Como tem sido o seu coração com respeito aos irmãos? A mansidão, a humildade. Você está disposto a estar intercedendo pelos seus irmãos nas suas fragilidades, nos seus fracassos? E é interessante, irmãos. Deus trabalhou com aquele povo, e se você ler com cuidado, Deuteronômio capítulo 8, aliás, Deuteronômio eu vejo Moisés como um avô. O avô fica mais manso. Como eu disse lá em São Lourenço, alguns vieram brincar comigo, que avô é os burros mansos que os filhos amansaram para os netos montar. E é isso mesmo. Eu digo de cadeira. E Moisés vai falar com eles lá em Deuteronômio, especialmente o capítulo 8, que é um capítulo muito bonito. E ele diz que aqueles 40 anos que eles peregrinaram no deserto foi para te humilhar, para provar, para saber o que estava no teu coração. Era Deus saber? Deus sabe. Mas é para que você e eu saibamos o que está no nosso coração. Quando vem a adversidade, irmão, o que sai de você e de mim? Não só isso, ele te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou com maná que você não conhecia. Para te provar. E no final, para te fazer bem. Para te fazer bem. Irmãos, infelizmente é algo que nos pega. Nós somos altivos. Se você não pediu o Senhor, esquece. É a nossa natureza. Caída. Mas o Senhor veio restaurar tudo isso. E a mansidão e a humildade o Senhor nos oferece. Para que achemos nele perfeito descanso para a nossa alma. Quer ver? Olha o início do sermão do Senhor. O primeiro sermão registrado em Mateus. Como o Senhor começa esse sermão? Me fala. Hein? Você lembra? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. É interessante que ele fala que se obedecer, você vai chorar. Ah, lágrima, mas você vai ser consolado. E depois, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Sabe, irmãos, ele veio trazer de volta a humildade que havia se perdido nessa terra. O salmista diz assim, bom e reto, Salmo 25, é o Senhor porque ele aponta o caminho aos pecadores. Salmo 25, 8. Guia os humildes na justiça. Ensina os mansos seu caminho. E como se o Senhor citasse o Salmo 37, 11, assim, os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz.
As primeiras palavras da proclamação do Senhor, ali no seu primeiro sermão, no Evangelho de Mateus, é a chave, irmãos, para entrarmos no reino dos céus. Como que pode? O Senhor disse que Ele é a porta. João capítulo 10, não é isso? Ele é a porta das ovelhas. E Ele é manso. Como que o Wilson, bravo, altivo e tal, entra por essa porta? Ou qualquer um de nós? Como? Está o Senhor manso e entra o Wilson bravo? Diz o pessoal da roça que o bezerro manso, ele mama na mãe, na mãe do outro. Mas o bravo, até na mãe ele tem dificuldade de mamar. Irmãos, que o Senhor ganhe isso no nosso coração. Se você ainda não orou dessa maneira, ore, Senhor, eu preciso disso. Eu não tenho. Como é as nossas reações quando vem alguma coisa contrária à nossa vontade? Qual tem sido a sua reação? Qual tem sido a minha reação? Quando alguém fala uma coisa com a gente de uma maneira dura, como você reage? Você me conhece? Sabe quem eu sou? Irmãos, como o Senhor reagiu quando ele foi acusado, foi esbofeteado, cuspido? Qual foi a reação dele? Você pode me explicar? Eu gostaria de ver pelo menos 5, se der tempo, ficar de olho no tempo aqui que passa tão rápido. Os ensinos, da outra vez eu falei dessa questão da humildade, agora os ensinamentos do Senhor com respeito à humildade. Veja-se, Mateus capítulo 18. Vamos comentar um pouquinho aí. Mateus capítulo 18, a partir do verso 1. Os discípulos aproximaram do Senhor Jesus, perguntando: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? Senhor, na sua gentileza, pegou uma criança e colocou no meio deles. E disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes, e não nos tornaste como criança, de modo algum entrarei no reino dos céus. Irmãos, foi o que disse. Não tem como entrar. Não entra mesmo, porque você é grande demais. A porta é estreita. Você não passa. Há muita bugiganga na gente que precisa ser jogado fora. E se não for, não passa. Se não tornares como crianças. Eu leio esse texto, lembro e tenho saudade quando os meninos eram pequenos. E sábado é o dia que eu tirava para ficar brincando com eles. Ô, saudade. E ia para aqueles cantos de Venda Nova, que agora estão todos cheios de casa, soltar papagaio, correr para baixo e para cima, ensinar de andar de bicicleta. E eu não esqueço disso, que foi uma época, aquelas flores do mato, um copo de leite, esse grande branco. Raquel pegou uma, Rubem pegou outra. Eu falei, o que vocês vão fazer com isso? Não, vou levar para a mamãe. E Ruth em casa fazendo o almoço, preparando as coisas. E como o Rodrigo não pegou flor, ele pegou um pedaço de pau. E lá vão eu com os 3 para casa. Andamos, até chegar em casa. Quando chegamos em casa, eles deram para a Ruth. Ela fez uma festa, pôs as flores com um pedaço de pau na cabeça. As flores estavam murchas. E eu falei, Senhor, que coisa linda. É o que eles podiam dar. Irmãos, como eu preciso e como você precisa sermos simples e nos alegar com pequenas coisas. Mas o Senhor tem nos dado grandes coisas, Ele quer nos dar mais. Portanto, aquele que se humilhar, como essa criança, disse Jesus, esse é o maior no reino dos céus. É Jesus que disse. Está lá registrado em Mateus. Humildade, irmãos, é o segredo da grandeza. Lucas 8, 48 diz assim: aquele que dentre vós, for o menor de todos, esse é grande. Porque no mundo a coisa é o contrário, né? Um outro exemplo bem interessante, Mateus capítulo 20. Esse é outro interessante que a mãe de Tiago e João faz um pedido para o Senhor. Senhor, no teu reino, meu filho senta à tua direita ou senta à tua esquerda. Aí o Senhor tem uma conversa com ela.
E diz assim: não é assim entre vós. Verso 26. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será o que sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, esse será vosso servo, tal como o filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Irmãos, o Senhor espera que os seus discípulos sejam simples, mansos e humildes, como ele foi e é. Porque ele não muda. Um outro exemplo, terceira parábola do que publicano e do fariseu que for orar. É outra que eu acho bem interessante. E ali se propôs Jesus essa parábola se alguns que confiavam em si mesmo e se considerava justo. E porque se considerava justo, desprezava os outros. Essa é a tendência. Eu sou muito bom. Eles não. Isso aí, né? Uns 2 sábados atrás, eu achei muito interessante. A minha tia estava fazendo 92 anos e me chamou a poder ir lá comemorar o aniversário dela. Cheguei lá, estava um pastor bem conhecido. E ele estava falando, e entrou naquela situação de José, o sonho de Faraó. E ele falou que havia 10 espigas, 10 vasos. Eu falei assim, 10. Eu falei, uai, será que eu estou enganado ou ele enganou? E passando o tempo, eu cheguei para ele, pastor, eu acho que houve um equívoco aqui. Falei a parte com ele, bem particular, ele alegre, uma pessoa que me parecia, e depois provou que era mesmo. Meu irmão, acrescentei 3 por minha conta, né? Irmãos, é tão bonito isso. Já contei isso, eu lembro de certa feita o Rodrigo, pai, você podia ir comigo na Igreja Batista, tal lugar se assim? A colega de escola dele tinha convidado ele para ir lá, e eu fui com ele. E na pregação o pastor falou algo lá e totalmente o contrário. Eu falei, meu Deus, ele está enganado. Fiquei calado e orei pedindo ao Senhor que me desse a oportunidade de poder falar com ele. E o Rodrigo, pai, pera que eu estou aqui e tal. Eu falei, pode ficar à vontade. Eu estava querendo uma oportunidade de poder falar com aquele pastor naquele local. Era uma igreja batista. E o que eu pedi ao Senhor aconteceu. Senhor, que eu possa estar sozinho, eu vou lá conversar com ele. E quando eu olho, cumprimentou, de repente ele sozinho, eu, é agora. Cumprimentei, agradeci, me apresentei para ele e disse assim, olha, se me permite uma observação, eu tinha orado, falei, Senhor, me dê sabedoria para falar com ele. E fui falar, pastor, o senhor disse isso, isso, isso. Mas a Bíblia diz assim, assim, assim. Ele me abraçou e falou, meu irmão, me perdoa, eu errei. Ó, que coisa linda. Irmãos, esse coração que eu preciso ter, esse coração que nós precisamos ter. E esse fariseu orava de si para si mesmo. A forma e o Senhor Jesus faz questão de dizer, né? Orava esse fariseu em pé, ele orava para si mesmo, dessa forma. Ó Deus, te dou graças, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Opa, Deus está impressionado com ele. Ah, irmãos, que coisa. Já aquele publicano, de longe, não ousava nem ainda levantar os seus olhos ao céu, batia no peito e usou a palavra mais correta. Ó, Senhor, ser propício a mim, pecador. Quem de nós, irmãos, aqui pode levantar a cabeça e dizer que eu é o melhor? Todos pecaram. Deus nos encerrou todos nós debaixo do pecado, para que com todos nós usasse misericórdia. Não tem maior. Ser propício, ser gracioso, ser misericordioso a mim, o pecador. E Jesus disse, este desceu justificado, aquele já recebeu sua recompensa. Porque todo aquele que se exalta será humilhado.
Mas o que se humilha será exaltado. A gente sabe isso, mas na prática, como é que é? Meu dia a dia? Irmãos, isso precisa de ganhar, precisa ganhar você e a mim. Provérbios 16 diz assim, a soberba precede a ruína e o espírito arrogante a queda. Não tem jeito, irmãos. Na minha vida eu já vi algumas coisas no quartel, paguei até uma comédia, e eu vi coisas, irmãos, que aquilo me chamava a atenção. E você falou assim, quem te viu, quem te vê. Queridos irmãos, que o Senhor ganhe no meu coração, no seu coração. Isso que é dele. Aprendei de mim, diz o Senhor. Sou manso e humilde de coração. Capítulo 23 de Mateus, o capítulo dos ai. Muito sério. 8 ais nós vamos encontrar. E o Senhor é direto aí. E quando chega no verso 12, o Senhor diz exatamente isso. Quem a si mesmo se exalta será humilhado. E quem a si mesmo se humilha será exaltado. Então, é se humilhar. E o Senhor tem os seus arranjos para nos humilhar. E como tem. Eu posso dizer para os irmãos. Tiago chama atenção antes da maior graça pelo que diz, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Portanto, humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Irmãos, na nossa adoração, ela precisa ser permeada de uma profunda e verdadeira humildade. Caso contrário, que valor tem? Como é que Deus vai ouvir um arrogante? Como? Lembra Jesus entrando na cidade? E eu fico fazendo essa comparação. Quando um general daquele ganhava uma guerra, como é que ele entrava na cidade? Como é que ele voltava? Montado num alazão? Né? E cheio de pompa e aquela coisa toda, ele entrava, né? Entrava pela cidade, com ovações e aplausos e tudo mais. E o Senhor, como é que ele entrou? E quando ele estava perto de Betfagé, né? Por exemplo, de Jerusalém, falou para 2 dos seus discípulos, você vai lá na aldeia e pega um burro, vocês vão encontrar um burro junto com a mãe dele, vocês pegam e trazem. E a pessoa fala, diz assim, o senhor precisa dele, logo ele vai devolver. Isso é registrado de uma maneira interessante, eu gostei, quando tanto o Lucas quanto o Marcos falam assim, que ninguém jamais montou. Eu desafio todos vocês a montar num animal que ninguém montou. Eu quero ver. Quanto tempo você vai ficar em cima dele? Primeiro, se você tiver coragem. Mas não fica mesmo. No animal bravo, que ninguém montou, monta? Alguém tem de montaria aqui? Não fica mesmo. Ninguém montou, e o senhor monta. E esse burrito sai. E o senhor entra na cidade. Um rei humilde. Irmãos, como pode, se ele é rei humilde, como pode nós sermos arrogantes, presunçosos, coisa assim? Não encaixa. Não dá. Precisamos aprender isso agora, hoje, para que quando estivermos lá, não ficarmos sem jeito, como um peixe fora d'água. Ninguém montou, e o Senhor monta. Que coisa! Poucas vezes que eu montei, que dificuldade e que temor. E a pessoa fala, não, isso aí, ó, é manso, sei lá, é nesse mesmo que eu posso ir. Né? Queridos irmãos, o nosso Senhor, Ele veio trazer a humildade, a mansidão, que fora perdida lá no Éden. E quando Ele nos salvou, esse é um chamado para nós. Como já dissemos, assim como o Senhor agiu com o povo dele ao tirar do Egito, e humilhou, e te fez passar necessidade, para te provar, mas no final é para te fazer o bem. Esse
é o, o que o Senhor tem para você e para mim. Portanto, dá para entender um pouquinho melhor quando o Tiago fala: dê boas-vindas, o passagem por várias provações. Naturalmente falando, irmãos, não queremos de jeito nenhum. E como? As pequenas passagens que eu já tive na minha vida, pedi os irmãos orações, de exame que eu tinha que fazer, da cirurgia que eu tinha que fazer. Senhor, misericórdia. E eu lembrava, tem irmãos orando por mim. E Raquel, sabendo da minha fraqueza, ela nos levou, enquanto esperava para poder estar recitando a palavra de Deus, aquilo foi trazendo consolo para o meu coração. Porque, irmão, não é comigo. Eu falei, Senhor, se eu não tiver comigo, eu não sei o que eu faço. Lucas capítulo 22, um capítulo interessante. Lucas 22. Esse capítulo começa da seguinte maneira: estava próximo à festa dos pães asmos, a Páscoa, chamada Páscoa. Aquele sacerdote, por inveja, os escribas e tudo mais, ele estava querendo uma ocasião para poder pegar Jesus e matá-lo. Porque eles já tinham decidido, queriam matá-lo. E Judas, como já foi lembrado aqui, com seriedade, né? Ele estava procurando uma ocasião e acertou com eles ali. Ele estava procurando uma ocasião de como entregar Jesus. E Jesus usou uma expressão, verso 15, o desejo dele era muito grande de poder ter aquele momento com os seus discípulos. Ele falou: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. O Senhor estava focado na questão da cruz, do que ele ia passar. Irmãos, nós já lemos aqui tantos outros ensinos, como o Senhor já tinha ensinado os seus discípulos a questão da humildade. E o Senhor, nessa situação, querendo esse momento, Judas, por um lado, querendo uma ocasião para poder entregá-lo. E os outros discípulos? Quem é o maior? Verso 24. E o Senhor indo para a cruz. E os discípulos? Quem é o maior? Meus irmãos. E aí o Senhor para novamente, pacientemente, e volta a conversar com eles. Né? Exatamente como já comentamos aí atrás com os irmãos, dos ensinamentos do Senhor, estamos tratando aqui, o Senhor mais uma vez para ensiná-los algo que o Senhor já havia falado para eles. E aí eu fico pensando, às vezes, quantas vezes o Senhor teve que falar para eles do maior, quem é o maior, quem é o maior. Porque na cabeça deles, maior é quem está lá em cima, é o que manda. Né? E mais uma vez surge, verso 24, entre eles uma discussão acerca de quem deveria ser considerado o mais importante, ou quem parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados de benfeitores. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como quem serve. Lucas 22, verso 26. Mas vós não sois assim, pelo contrário, estou repetindo. Entre vós, mas vós não sois assim, pelo contrário, o maior entre vós seja o menor, e aquele que dirige seja como quem serve. E o Senhor continuou: pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? E olha o que Jesus disse: porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Irmãos, o Senhor dá uma lição de humildade.
Eu oro e digo, Senhor, me faz entender. Você pode ligar esse texto aí tranquilamente, que é esse momento que João nos dá mais detalhes, capítulo 13 de João. Dentro disso que acabamos de falar, irmãos, é como se gostaria que fosse uma sequência aí. João, capítulo 13, lembra? Esse episódio diz ao Senhor, sabendo que chegou a sua hora, e tendo amado os seus, o amou até o fim. Nós dissemos no capítulo 22 de Lucas, que o Senhor manda dois e preparar a ceia. E eu comentei, e queria comentar isso, bom que o senhor me lembrou agora, Judas já tinha arquitetado, então ali pronto para poder ter uma ocasião para poder entregar Jesus. E o Senhor disse, eu tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa antes do meu sofrimento. Lucas capítulo 2 que eu estou citando. O 22. E aí, o Senhor fala para os seus dois discípulos, e eles perguntam, Senhor, mas aonde? É curioso como o Senhor dá o endereço para eles. Ó, vocês vão entrar na cidade, vai ter um homem com canto, segue ele vai te mostrar o lugar. Porque se Jesus fala onde é, certamente ele não teria essa oportunidade, porque Judas ia comunicar para aquelas autoridades. E ele não teria oportunidade de ter esse momento. Por isso, ele sabia do lugar. Mas ele fala, vocês vão entrar na cidade, vai ter um homem assim e tal. Aí Judas ficou sem saber aonde. Vocês entenderam? O cuidado do Senhor. Aonde vai ser? Ele não sabia. Tanto assim que ele estava lá presente. Agora, nessa sequência, irmãos, capítulo 13 de João. E durante a ceia, que o Senhor diz, tenho desejado ansiosamente comer convosco essa ceia antes do meu sofrimento. Durante a ceia, verso 2 do capítulo 13. Já o diabo havia posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, para trair Jesus. Sabendo este que o Pai tudo lhe confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus. Essa expressão viera de Deus me faz lembrar lá, João capítulo 9, do cego de nascença. Ele fala essa mesma expressão. Se esse homem não viesse de Deus, ele não poderia ter feito isso. Ah, eles expulsaram aquele cego de nascença. Não, irmãos. Então o Senhor se levanta, tira a sua vestimenta de cima, cinge com a toalha, e vai lavar os pés daqueles discípulos. Irmãos, era de noite. E deixa eu dar uma figurinha para vocês. As ruas daquela época não eram asfaltadas. O meio de transporte não usava combustível, nem álcool, nem gasolina. O meio de transporte usava capim. E não me lembro, eles usavam banheiro. Como ficava as ruas. E sem enxergar direito, você podia pisar em algo indesejável. E ao entrar numa casa para uma ceia, as mesas, segundo que já foi informado, era baixa, e os pés ficavam próximos do nariz do vizinho, a necessidade de lavar os pés era muito urgente. E quem fazia esse trabalho era filho de escravo. E o Senhor dos Senhores se abaixa a esse nível de lavar os pés, inclusive de Judas. Irmãos, que exemplo é esse? Precisa mais? Como nós precisamos ganhar do Senhor isso. Como eu preciso orar, Senhor, me faz como o Senhor é manso e humilde de coração. Lembro de certa feita de uma senhora que entrou em minha casa querendo conversar comigo. E eu assustei que as primeiras palavras dela assim, que lugar gostoso o que eu entrei. E nós tínhamos orado antes. Senhor, faça dos nossos lares um lugar onde quem entrar sinta a atmosfera de mansidão, de humildade. Faça da minha vida e da sua vida isso. Sim, você será desprezado, por isso chorar, vamos chorar, mas seremos consolados. Ele é quem vai fazer esse trabalho de enxugar dos nossos olhos toda lágrima.
de quando for humilhado e desprezado, lembra que fizeram isso com o meu e o seu Senhor. E depois de o Senhor ter feito isso, lá no verso 13 ele diz assim, vós me chamais de mestre e Senhor, e dizei bem, porque eu sou. E agora o Senhor inverte. Ora, se eu sendo Senhor e mestre, vos lavei os pés, vocês devem fazer isso uns com os outros. Porque eu vos dei exemplo para vocês seguirem. Deixa eu dizer, irmãos, a humildade é o único solo no qual a graça pode se enraizar. Você me entendeu? A humildade é o único solo na qual a graça pode se enraizar. Deixe o Senhor trabalhar na sua vida. Irmãos, nós vivemos tempos tão contrários, de tanta altivez, de tanto desrespeito. Não há mais respeito pelos cabeça branca, não há mais respeito dos filhos para os pais, está caindo tudo por terra. Mas entre nós, não. Que haja respeito, consideração. Que saibamos tratar uns aos outros com afinidade, com bondade, com mansidão. Que saibamos entender uns aos outros na sua agonia, na sua tristeza. Que o Senhor nos livre, para que essa graça admirável seja vista em cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor continue falando ao seu e ao meu coração. Pois não, irmão. Ah, tinha mais coisa aí, mas aí eu teria que falar assim, dos ensinos de Paulo, de Pedro, com respeito à humildade, né? Ele fala, tende em vós o mesmo sentimento, a mesma mente que houve também em Cristo Jesus. E ele sendo Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. Irmãos, que texto Paulo chama a atenção. Aliás, irmãos, falando de Paulo, quando está lá em Atos, Paulo falou assim que durante 3 anos ele esteve lá entre os irmãos em Éfeso, Atos capítulo 20, né? E ele falou que ele ensinava com toda a humildade aqueles irmãos. Mas deixa eu ser fiel ao que a irmã nos pede, né? E completar, então, esse texto que Paulo nos chama atenção. E, aliás, ele chama atenção para a gente em outros textos também, viu, irmã? Muito. Efésios, ele fala, né? Essa humildade que devemos ter, porque Paulo foi um que aprendeu, e esse é o desejo do Senhor, que os seus discípulos sejam humildes, né? A irmã está falando em Filipenses 2, 5. E aí vamos lá. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Irmão, escravo. Tornando-se em semelhança de homem, sendo reconhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou. Irmão, é um ato nosso. A si mesmo se humilhar. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus exaltou sobremaneira, lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Obrigado, irmão. Paulo também nos dá muitos ensinos com respeito a isso. Muitos. Mas me chama a atenção, eu fiz essa observação, né? De Mileto mandou chamar os presbíteros lá de Éfeso. E ele disse, olha, servi o Senhor com toda humildade, com lágrimas. Vai ver isso em Atos capítulo 20, verso 19. Com lágrimas. E que impiedosamente ele foi provado pelas ciladas dos judeus. E diz que ele não deixou de anunciar para aqueles irmãos
os desígnios de Deus. Irmão, muitas das vezes pode ser assim com você e comigo, mas não vamos desanimar. Ele é por nós. E Ele venceu. Ele foi à nossa frente. Esse manso e humilde rei, Ele é. Lá, hoje, aprendemos a ser humildes, a sermos mansos, porque nós vamos desenvolver isso. Como? Com tanta gente. Se houver altivez, presunção e coisa assim. Como conviver? Mas onde há essas marcas de Cristo, será tranquilo. Obrigado. Senhor, obrigado por esse tempo tão precioso que juntos passamos. Que o Senhor continue falando no coração dos irmãos. Que a tua graça permeie todo o nosso coração. E que haja em nós uma boa disposição em aprender com o Senhor, que é manso e humilde de coração. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.